Olá pessoal, meu nome é Maiara, eu sou a coordenadora do curso de Educação Física, sou formada em Educação Física, mestre também em Educação Física e estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o curso de Educação Física. A Educação Física é uma área de conhecimento onde um dos nossos principais objetos de estudo é o movimento humano. Então aqui a gente vai entender um pouquinho sobre como acontece o movimento humano, quais são todas as diversidades que envolvem o movimento humano, incluindo então os esportes, as atividades rítmicas, a dança, a ginástica e tudo isso que faz parte desse universo tão grande que é a Educação Física. Hoje a FAC Unicampus então, ela está no topo do pódio, a número 1 do estado de Goiás. E por que nós estamos nesse lugar? Vou contar um pouquinho para vocês sobre a história da FAC Unicampus. O curso de Educação Física então é um curso que ele tem cada vez mais vem ganhando partidas e momentos que são históricos para a história da educação física no estado de Goiás. Hoje nós contamos então com uma quadra poliesportiva, piscina. Além da piscina a gente tem sala de dança, sala de ginástica, academia e tudo de melhor para que vocês consigam aprender dentro do curso de Educação Física. Pensem em todas as possibilidades, a gente vai contar um pouquinho para vocês do que é viver a FAC Unicampus. A FAC Unicampus hoje, então, ela está localizada num dos melhores pontos da cidade de Goiânia, fácil acesso, sem contar que o transporte público está aqui do nosso lado, gente. O curso de Educação Física hoje, gente, é um dos poucos cursos, se não o único, que estuda o movimento humano e todas as suas diversidades, né? Então o esporte, a dança, a ginástica, a musculação, tudo isso que envolve o corpo. O mercado de trabalho está cada vez mais solicitando profissionais da nossa área. A gente analisa algumas pesquisas onde a proposta é quais serão as profissões do futuro. Tenham certeza, na grande maioria ou em todas, a educação física está lá no topo. O nosso curso ele vem crescendo e a necessidade de manter as pessoas cada vez mais saudáveis favorece para esse crescimento. Hoje o profissional de educação física ele pode atuar em academias, escolas, clubes e agora uma notícia que talvez vocês aí não saibam, mas acabou de sair esse ano mesmo uma resolução onde os profissionais de educação física são super capacitados para atuarem também em hospitais. Olha que legal, a área da saúde é uma área muito ampla e a educação física ela tem capacidade para atuar em qualquer ambiente que esteja relacionado a isso. Vem fazer parte você também! Pessoal, então hoje aqui na nossa aula a gente vai trabalhar o basquete cadeira de rodas. Aqui estão as cadeiras, elas têm características bem específicas, são cadeiras esportivas, tá? Diferentes da cadeira que a gente usa para o atendimento médico, as cadeiras esportivas, se vocês observarem, ó, primeiro, as rodas são levemente abertas, maior equilíbrio, possui rodinhas estabilizadoras atrás, rodinhas na frente, então ela é uma cadeira bem estável, tá? Cada cadeira é constituída de um conjunto específico, então olha lá, roda maior na cadeira maior, rodas menores nas cadeiras menores, tá? Outra coisa que é interessante a gente conhecer é que cada cadeira ela é anatomicamente projetada para a pessoa específica que vai usar. Então algumas coisas que são diferentes entre elas: largura do quadril, altura do assento. Lembrando, quanto maior o assento, mais alta é a lesão, mais acometida a pessoa é. E aí o basquete tem aquela pontuação, né? Quanto mais acometida for a pessoa e menos controle de tronco ela tiver, ela vai ter a menor pontuação, por exemplo, pontuação 1. E quanto mais controle de tronco e mais autonomia essa pessoa tem para o uso da cadeira, as costas da cadeira tendem a ser mais baixinha ou até ausente, permitindo que o jogador vá para frente e para trás, por exemplo, e ele vai ter pontuações mais altas. Geralmente 4 ou pontuação 4,5, tá? A equipe para ser montada na quadra tem que somar no máximo 14 pontos. Então o treinador de basquete cadeira de rodas ele tem um desafio. Além de comandar a equipe em quadra, tem que montar, fazer continha para colocar dentro da quadra os pontos permitidos no basquete. Fora isso, algumas regrinhas são diferentes do basquete convencional. Se no basquete convencional eu tenho que driblar a bola para me deslocar, aqui eu posso driblar, colocá-la no meu colo, dar 2 toques na cadeira e voltar a driblar, tá? Então são pequenas adaptações que são feitas para dar o quê? Possibilidade do jogo acontecer. No demais, a quadra é a mesma, a dimensão, a altura do aro é a mesma e o jogo ele acontece de maneira muito parecida com o basquete convencional, tá bom?
Hoje a gente vai vivenciar o basquete de cadeira de rodas, e aí durante a aula a gente vai tirando dúvidas sobre manejo da cadeira, regras do jogo, para a gente poder vivenciar aí, tá bom? Boa noite a todos. Estamos cumprindo a segunda atividade da noite, né, neste momento, com as apresentações do Festival de Ginástica, né, derivados das aulas e da disciplina de ginástica. Então teremos 3 apresentações nessa noite, peço desculpa, contribuindo, né, e fechando o processo pedagógico da experiência com ginástica artística. Então eu espero que vocês aproveitem, né, e nessa oportunidade conheçam um pouco o que os outros grupos elaboraram pensando no conteúdo de ginástica. Tá? Então, a intenção é que todos possam aprender um pouco e que possam futuramente aplicar esse conhecimento que é a ginástica proposta aqui pela professora Maiara e por mim, professor Júnior, certo? Muito obrigado. Olá, meu nome é Darilene, estou cursando o curso de Educação Física, faço o 6º período, fui aluna na monitoria com a professora Maiara, participei de vários eventos que ela dispôs para a faculdade. Nossa faculdade tem uma ótima localização, tem ótimos professores, ótimos eventos que a Maiara, coordenadora do curso de Educação Física, nos propõe a participar junto com ela. Nossa faculdade ajuda muitos alunos, dá horas extracurriculares com os alunos nos eventos, dá várias palestras. Venha fazer parte desse time, venha fazer parte da número 1 de Goiás. Olá, eu sou a professora Anelisa Santos, do curso de Nutrição da FAC Campus, e hoje eu estou aqui para convidar você a fazer parte do nosso time. O curso de Nutrição da FAC Campus conta com uma grade diferenciada e temos um corpo docente extremamente qualificado, com mestres e doutores para auxiliar na sua formação. A área da nutrição é uma área que vem crescendo muito nos últimos anos e é cada vez mais necessária na sociedade. O nutricionista pode atuar em diversos campos da área da saúde, contribuindo para a qualidade de vida da população. Por isso, venha fazer parte do nosso time. Vem para o número 1. Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentos funcionais e compostos bioativos, tá? Bom, a respeito desse assunto, a gente vai começar a dizer que é uma área de grande interesse, né, na nutrição, e tem recentes avanços e vários estudos acerca desse tema, tá? Então, os compostos bioativos de alimentos, eles têm esse reconhecimento por conta da sua relação com a nutrição, com a saúde e com a doença. Então, a gente tem vários estudos da área, tanto da bioquímica, da clínica, epidemiologia e até mesmo da genômica. Então, são compostos que podem ter influências, inclusive, no nosso DNA, tá? Então, algumas evidências mostram que esses estudos, né, nessa área da genômica nutricional, que estuda justamente essa relação entre a nutrição, os genes, tem relação direta também com o nosso microbioma humano, ou seja, as bactérias que colonizam e habitam o nosso intestino, tá? Então, a gente tem relações, né, estudos que trazem essa informação de que a microbiota intestinal ela está relacionada com o surgimento de várias doenças metabólicas, incluindo obesidade, diabetes, né, estudos que trazem informações para nós, enquanto nutricionistas, né, informação, vocês aqui estudantes, e nós da profissão, é de extrema relevância para que a gente possa prevenir essas patologias e também trazer novidades no tratamento, tá?
Então, essas informações mais precisas acerca, né, desses nutrientes, elas têm sido estudadas também nessa área da genômica nutricional. Porque é aquilo que a gente vem falando, né? A nutrição ela pode funcionar de uma forma para um indivíduo e de uma forma diferente para outro indivíduo. Nós temos características inerentes, individuais, que estão impressas no nosso DNA, que podem favorecer ou diminuir o efeito de determinado nutriente e também o contrário, né? Os nutrientes também podem interferir nessas características genéticas e epigenéticas, tá bom? Então, quanto mais se estuda sobre isso, mais personalizada vai ser essa nutrição, tá? Em relação aos alimentos funcionais especificamente, a gente não tem um consenso ainda mundial bem estabelecido, mas nós temos alguns princípios que esses alimentos precisam atender para que sejam considerados funcionais. Se a gente pensar de uma forma geral, os alimentos todos eles têm a sua função bem estabelecida. Nós precisamos deles para manter as nossas funções fisiológicas, né, de forma adequada, porque eles contêm os nutrientes, macro, micronutrientes, mas também eles podem exercer funções além dessa função de nutrir. É aí que entra esse conceito de alimento funcional, tá bom? Então, existe uma tendência de considerar esses alimentos funcionais a partir de princípios básicos e não de um conceito fechado pré-estabelecido. Vários países vão ter a sua nomenclatura, né, a sua definição de forma diferenciada. Então, aqui a gente tem esses princípios, por exemplo, ser um alimento convencional, né, e não na forma medicinal ou farmacêutica, como a gente encontra por aí, na forma de cápsulas e etc. Deve ser comida de verdade, né? Ser consumido como parte de uma dieta normal, possuir um efeito positivo em alguma funcionalidade específica além do seu valor nutricional, melhorar o bem-estar e a saúde e ou reduzir o risco de doenças, prover benefícios de saúde de forma a melhorar a qualidade de vida, incluindo aspectos fisiológicos, físicos e até mesmo comportamentais. E outro fator muito importante é em relação à comprovação científica desses efeitos. De nada adianta eu estar aqui vendendo um produto se eu não tenho realmente um embasamento científico e técnico para dizer que aquele produto ele tem aquela eficácia. Então, eu preciso dar esse embasamento, esse fundamento para dizer que esse alimento realmente ele é funcional e ele traz aquele benefício, tá certo? Em relação à origem desse conceito, alimento funcional veio lá do Japão em 1980, em que os alimentos eles eram considerados, né, como um sinônimo de alimentos fortificados, que tinham algum efeito, né, capaz de melhorar a resistência a doenças e ainda retardar o envelhecimento físico e mental, tá? Em diferentes partes do mundo nós temos outros conceitos. Por exemplo, no Reino Unido também traz um pouco dessa questão de um alimento fortificado. Seria um alimento cujo componente incorporado oferece benefício fisiológico e não apenas nutricional. No Canadá, a gente também tem a parte daqueles princípios que a gente acabou de comentar a respeito dessa definição. Então, deve ser um alimento funcional, convencional, né? Consumido como parte de uma dieta normal, que demonstrou possuir algum benefício fisiológico além da sua função básica, tá? No Brasil já funciona um pouco diferente. A Anvisa, ela não traz uma definição específica de alimento funcional, mas ela traz alegações de propriedade de saúde e alegações de propriedades funcionais. Como que isso funciona na prática, né? A gente tem algumas resoluções, tá? Algumas portarias que ainda estão em vigor, aqui de 1999, que trazem essa regulamentação a respeito desses compostos que tenham comprovação científica do seu efeito fisiológico e regula como as empresas, a indústria, deve fazer a rotulagem de produtos
que incorporem esses ingredientes na sua formulação, tá? Além disso, nós também temos um outro conceito que são os compostos bioativos de alimentos. Esses compostos também são chamados de fitoquímicos, né? Podem ser nutrientes ou não nutrientes que têm uma ação metabólica ou fisiológica também específica, tá? Para ser classificado nessa categoria, devem ser encontrados naturalmente nos alimentos, ok? Então, aqui a gente tem algumas classificações, né, de vários compostos bioativos. Entre eles, eu destaco aqui para vocês os polifenóis, né, e a gente tem vários desdobramentos dessa classificação, né, flavonoides, ácidos fenólicos, dentro dos flavonoides, isoflavonas, antocianinas, né, que tem grande importância no campo da nutrição também, na prevenção de doenças, principalmente doenças cardiovasculares, tá? Doenças crônicas não transmissíveis de uma forma geral, como diabetes, câncer e aspectos da inflamação, tá? Por conta do efeito antioxidante e ação também anti-inflamatória. Então, a gente também tem uma outra regulamentação da Anvisa que traz um aspecto regulatório sobre os compostos bioativos também, a resolução de 2002. E aqui nessa tabelinha, eu trouxe para vocês alguns exemplos desses compostos e onde a gente pode encontrá-los. Então, eles estão distribuídos em vários alimentos, tá? Principalmente de origem vegetal. Fitoquímico quer dizer que vem da planta, né? São substâncias químicas que vêm da planta e que trazem esses benefícios, tá? Fisiológicos. Então, nós temos vários alimentos e exemplos desses compostos, tá? Que são presentes nesses alimentos. Por exemplo, aqui, carotenoides, né? Que são compostos bioativos presentes em frutas e vegetais de coloração alaranjada, avermelhada, amarelada, que também tem propriedade antioxidante. E muitos deles têm atividade pró-vitamina A, né? Vão ser convertidos depois na forma ativa da vitamina A no nosso organismo, como o beta-caroteno. Temos aqui, por exemplo, também os fitoesteróis, que estão presentes na soja e em outras leguminosas, que podem atuar na redução dos níveis de colesterol sanguíneo. E outro destaque que eu faço aqui para vocês também é em relação ao resveratrol, que é uma substância, um composto bioativo de alimentos que a gente encontra na uva, no vinho, que está relacionado também com a prevenção de doença cardiovascular. Meu nome é Débora Germano, sou acadêmica do segundo período do curso de nutrição da FAC Unicampus. Eu escolhi a FAC Unicampus pelo fácil acesso e também eu fazia muito tempo que eu não estudava. Eu não tinha terminado meus estudos e com os meus filhos crescidos e já formados, eu resolvi estudar. E me senti muito acolhida pela faculdade, por todos, assim, desde da portaria, desde do pessoal da recepção, até os professores, coordenadores, todos me receberam muito bem. Eu me sinto parte da família FAC Unicampus. E também porque ela é a número 1 das faculdades do estado de Goiás. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline Stefanini, eu sou enfermeira e coordenadora do curso de enfermagem aqui da FAC Unicampus. Eu sou doutora em enfermagem psiquiátrica e eu vim aqui hoje contar para vocês um pouquinho sobre o nosso curso, como que é ser enfermeira e como que é cursar enfermagem aqui na FAC Unicampus. Na nossa faculdade, o aluno, desde o primeiro período, desde quando ele entra na instituição, ele já tem acesso às aulas práticas e aulas teóricas, né? Aqui ele vai ter aulas práticas nos laboratórios de disciplinas básicas, como anatomia, biologia, microbiologia. E as aulas, então, os alunos podem experimentar, podem conhecer, né, como que são as peças anatômicas. E esses alunos, então, já têm vivências práticas nesse primeiro momento de entrada no curso.
Depois, esse aluno ele vai começar, então, logo no primeiro ano, a ter acesso às aulas práticas da área de enfermagem, em que ele vai vir aqui para este laboratório, que é o Laboratório de Habilidades de Enfermagem, e aqui ele vai ter aulas, né, com exame físico, processos de enfermagem, aprende a fazer administração de medicação, injetáveis, exame físico. Aqui nesse laboratório, a gente tem bonecos, manequins, né, em que o aluno ele pode fazer simulação desses procedimentos, acompanhados, supervisionados pelos professores. E então esse aluno ele vai ter vivências, né, de práticas durante todo o seu processo formativo no curso de enfermagem. Aqui nesse laboratório a gente tem diversos leitos, né? Temos leitos, enfermarias com todos os aparelhos, todos os instrumentos necessários, né, para o aluno desenvolver as suas práticas. E temos também o posto de enfermagem que o aluno também vai ter suas experiências ali. No último ano do nosso curso, assim que o aluno já passou por todo esse processo de práticas e essas experiências, vivências na área de enfermagem, ele vai ter então os estágios, que são os estágios supervisionados. A gente entende que o aluno ele vai estar capacitado, ele já vai estar preparado e aí então ele vai estar apto para desenvolver práticas de alta complexidade nos campos de estágio. Então o aluno no último ano, né, nos últimos períodos, ele vai para diferentes campos de estágio aqui no nosso curso. A gente tem estágio em UTI, nós temos estágio em centro cirúrgico, nós temos campos de estágio na estratégia de saúde da família, em maternidade, nós temos também estágio no SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel, né, de emergência aqui em Goiânia. Então o nosso aluno aqui na FAC Unicampus, ele sai um enfermeiro generalista, um enfermeiro apto, capacitado para atuar em diferentes áreas que exige a profissão. Hoje, o enfermeiro ele tem um campo de trabalho muito diversificado e muito amplo. O enfermeiro ele pode trabalhar na assistência, na gestão, no ensino, né? Quando a gente pensa na assistência e na gestão, esse enfermeiro ele pode atuar em diferentes áreas, né? Pode trabalhar na obstetrícia, pode trabalhar clínica médica, centro cirúrgico, na estratégia de saúde da família, ou seja, na atenção primária. Então, é uma diversidade de possibilidades que esse enfermeiro tem para atuar. E aqui na FAC Unicampus a gente tem o compromisso de formar o enfermeiro para trabalhar nas áreas em que ele identificar, em que ele tiver afinidade, quando ele integralizar o curso. Venha conhecer a nossa faculdade e fazer parte do time aqui da FAC Unicampus. Pessoal, a aula de hoje nós vamos fazer sonda vesical de demora. É um procedimento simples, porém é privativo do enfermeiro. Então, nós precisamos ter uma técnica asséptica, ter bastante cuidado para evitar a infecção, tá? Que pode ser proveniente do procedimento. Então, até o momento, nós já preparamos nosso material. Então, o que nós fizemos aqui? Nós já abrimos todo o material que a gente precisa. Do coletor, da sonda de Fowler, campo fenestrado, pinça. E aí, já expondo o paciente, já verifiquei na prescrição médica, está prescrito o procedimento. Higienizei minhas mãos, preparei o material, vim até o paciente, já conversei com ele do procedimento, já preparamos todo o material de forma asséptica e agora nós vamos partir para fazer a antisepsia, realizado com clorexidina aquosa. Nós pegamos nossa pinça de Sherron, vamos lá pessoal, 2 dedos aqui, lembrando não podemos contaminar, pega-se a gazinha, coloca-se na clorexidina e vamos de cima para baixo, paciente, vamos começar o procedimento, ó, de cima para baixo, vira, de cima para baixo. Nós vamos fazer isso várias vezes, tanto nessa região quanto aqui e depois pequenos e grandes lábios femininos, masculino expõe a glande, tá? Pra gente fazer o envolto da glande também. E fazemos antisepsia, descartamos aqui na mesa auxiliar, pega-se outra gase, repete-se o procedimento, tá? Quantas vezes for necessário. No meato, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma gase, ou até mesmo com o uso da compressa, colocar aqui em cima, abrir
e fazer um giro de 360 graus no meato urinário, finalizando nossa antisepsia. Pega, despreza a gaze, clampa a pinça de Sherry. E agora nós vamos colocar o campo fenestrado. Vamos abrir, toma cuidado para não contaminar. Ó, coloca-se o campo fenestrado, abaixa-se um pouco. Todos comigo? Muito bem. Nós já conectamos a sonda no coletor, fechamos a parte do clamp do coletor e abrimos da sonda. Nós vamos pegar tudo, cuidado com a sonda para não contaminar, porque ela é flexível. Nós vamos aqui, ó, lubrificar com a xilocaína, uns 10 centímetros da sonda, ou colocar a xilocaína, no caso masculino, com a seringa. Mas vamos fazer assim, coloca-se todos os processos aqui. Homens, vamos fazer angulação de 90 graus com pênis. Mulheres, abre-se aqui o meato urinário e vamos inserir. Paciente, vamos inserir a sonda. Fica tranquila que é rapidinho. Nós vamos inserir. Até o que? Drenar a urina. Começou a drenar a urina, nós vamos encher o balonete com água destilada de 10 a 15 ml. Enchendo o balonete para fazer o que? A fixação da sonda. Ó, insere tudo, é a água destilada, retira-se e nós vamos verificar se o que? Fixou a sonda na bexiga. Nós vamos, ó, uma leve compressão, vai fixar, perfeito. Pronto, terminou meu procedimento. O que a gente vai fazer? Vai passar o coletor pelo campo fenestrado, por isso que tem esse buraco aqui. E vamos fixar essa sonda. Fixar na região interna da coxa, não pode ficar muito esticado, porque o paciente pode deambular, tá? Para evitar sair, causar trauma ureter. Vamos fixar aqui no interno de coxa. Fixou. No caso, a urina já está drenando aqui. Coloca-se o coletor na cabeceira da cama. Não pode ter contato com o chão. Perfeito? Eu vou organizar meu paciente, vou relatar, fazer anotação de enfermagem e sempre estar atento aqui com alguma mudança que o paciente possa vir. Certinho? Alguma dúvida, pessoal? E vamos lá, organizar nosso paciente, né, gente? Então, é isso aí. Lembrando que a gente coloca, né, no coletor aqui, a identificação, a data, o horário, quem fez a sonda e quanto de água destilada nós deixamos aqui no paciente. Tudo bem, dona Maria? Acabou o procedimento. Agora a senhora vai lá para o centro cirúrgico fazer um procedimento cirúrgico. A sonda já está passada. Ok? Muito bem, pessoal. Parabéns. Meu nome é Tainá, sou acadêmica do 8º período aqui na FAC Unicampus. Como aquela frase clichê, né, a enfermagem me escolheu. E eu escolhi também a FAC Unicampus devido à qualificação dos professores, à especialização dos professores, a maioria são mestres, e também por ser a número 1 de Goiás. E eu iniciei o estágio extracurricular no 6º período, e numa instituição renomada aqui de Goiânia. Hoje estou em 1 ano de estágio neste lugar e eu lembro como se fosse hoje, eu no 1º período na aula no laboratório com a professora Lara Isa, em que 2 alunas chegaram no ouvido dela e sopraram que tinham sido contratadas onde elas estavam sendo acadêmicas nessa instituição. E hoje eu trabalho juntamente com as 2 que são enfermeiras e isso faz com que nos dá um gás, uma inspiração para a gente poder
poder continuar e ver com que a FAC Unicampus, a oportunidade que ela nos dá, para poder alcançar os nossos objetivos, as nossas metas, nos faz continuar ainda mais. Nos faz sentir mais preparado devido à faculdade nos fornecer o laboratório de enfermagem, as aulas práticas, né, que a faculdade nos oferece. E então acredito que o estágio extracurricular é de muita importância para nós, e acredito que todo mundo poderia ter uma oportunidade como essa, que a faculdade nos oferece. Bem, esse aqui é o nosso consultório, é uma simulação do consultório para consultas ginecológicas, e aqui a gente vai tá treinando, né, e simulando a consulta de enfermagem de ginecologia dentro do programa da saúde da mulher. E dentro dessa consulta, a gente tem primeiramente a entrevista, o acolhimento da cliente, e ela precisa de estar falando do seu problema, né? Então precisa de uma escuta qualificada, e depois o próximo procedimento será então o exame especular, ou citopatológico, ou o rastreio, né? Tanto para o rastreio para o câncer de mama, quanto o rastreio para o câncer de colo de útero. Em seguida, depois do acolhimento da cliente, né, ela é convidada a fazer troca de roupa, né, num lugar reservado, pode ser um quartinho ou um biombo, e o enfermeiro, ele é o profissional principal dentro da unidade para poder fazer esse tipo de consulta de enfermagem com rastreio. E ele precisa de ter perto de si todo o material que ele vai usar. Então, nessa bandeja aqui, ó, tem todo o material para fazer a coleta, né, o esfregaço das células do colo do útero. E é preciso também que tenha todo o material, né, o foco, a escadinha para o paciente, né, a banqueta e o lixo específico para resíduo infectante, porque todo o material é descartável. Então, nós vamos fazer a simulação aqui com o aluno, né? Nós temos aqui um boneco, onde vai ser exposta a sua parte genital. Depois de ser feito todo o exame vulvar, né, a inspeção, né, da área vulvar do paciente, então se procede ao exame especular. A paciente é orientada sobre o que vai ser feito e que vai ser introduzido o espéculo para poder visualizar, né, o seu colo de útero e também fazer o esfregaço. Então, nesse momento, é feito então a introdução do espéculo com uma técnica correta, né, para poder não machucar a paciente. Então, toda essa técnica, o enfermeiro, o estudante, né, o egresso precisa de aprender como proceder. A abertura do espéculo, né, já inserido também, tem o movimento correto, né, para poder expor o colo do útero. E, em seguida, ele vai fazer a coleta dessas células, né? São 2 tempos, né? Ele vai fazer a coleta da região ectocervical e depois da endocervical. A ectocervical, a coleta é feita com, mostra para ela, a espátula de Aires, né? E aí, logo depois, ela descarta na lixeira. E agora ela vai usar a escovinha para fazer a coleta endocervical. E esse material é colocado na lâmina, também de maneira correta, e é descartado. Logo em seguida, essa lâmina é colocada dentro do fixador, que é um tubinho com álcool a 96 graus, e essa lâmina precisa de ser preservada dentro desse material. É importante que essa lâmina seja identificada, né, nessa parte áspera, com o prontuário, os iniciais do paciente, e com todo o número do prontuário dela, para que seja bem identificado. Bem, depois da coleta, tem que se fazer a retirada também do espéculo, usando toda a técnica adequada, para não
machucar o colo do útero e nem machucar as estruturas, né, vaginais internas ou a uretra, né? Então ele é retirado e depois de retirado ele também é descartado. Após o exame, então, a paciente, né, ela tem que ficar sabendo que terminou o exame, e aí ela é convidada a entrar no quartinho ou no bioma para poder trocar a roupa dela. E assim a gente faz o exame, né, de rastreio, e também essa é uma oportunidade onde a paciente pode também falar dos seus problemas, e é importante notar que o enfermeiro, ele é um profissional básico, ele não pode faltar dentro da unidade de saúde para poder fazer esse tipo de rastreio nas mulheres. Meu nome é Elisa, sou acadêmica do 10º período de enfermagem aqui da Faculdade Unida de Campinas, a FAC Unicamps. Estou nessa reta final do curso e passando pelos estágios obrigatórios supervisionados aqui da instituição. A FAC Unicamps possibilita você a ser inserido no campo de estágio com muito aprendizado através de professores capacitados, mestres, doutores. Eles sempre buscam ter os melhores profissionais para nos capacitar e incluirmos as experiências que eles têm e nos ajudar a ter uma visão de, quando formados, pegar essas experiências e executá-las. Através dos laboratórios também temos as aulas práticas, no qual aprendemos tanto a anatomia do ser humano, quanto a prática para procedimentos invasivos, não invasivos, que são procedimentos privativos do enfermeiro. Venha estudar na número 1 de Goiás. Sou o professor Marco Aurélio, coordenador do curso de odontologia da FAC Unicamps, a faculdade número 1 do estado de Goiás. Essa faculdade que só vem aumentando a cada dia mais, que temos uma base forte nos cursos da saúde, e nós estamos aqui agora, né, para complementar essa base forte aí, iniciando o nosso curso de odontologia, junto com esse corpo docente de mestres e doutores, para estar melhorando cada dia mais a nossa faculdade, que a cada dia vem só aumentando, né, aumentando a sua infraestrutura, com os novos prédios, novas estruturas, novos laboratórios, salas de aula de ponta, completa. Estamos preparados para receber vocês em 2021. E além de contar com essa grande infraestrutura que nós temos, nós ainda estamos localizados em uma das regiões mais estratégicas de Goiânia, entre as principais avenidas, né, e perto de um grande terminal, facilitando assim o acesso para os nossos alunos. E para completar essa excelência dessa faculdade, nós agora vamos iniciar com o curso de odontologia e já vamos iniciar com a nota 5, avaliada pelo MEC, a nota máxima. O nosso curso de odontologia já inicia também contando com laboratórios específicos montados para o curso, preparando assim melhor o nosso aluno, né, para que ele possa ter uma maior prática, né, possuindo essa maior prática, ele vai estar mais preparado para o mercado de trabalho, que a cada dia vem inovando mais, né, a área da odontologia vem se expandindo aí com as áreas da harmonização, cirurgias estéticas, né, e você, aluno, já vai sair preparado para esse mercado de trabalho, ok? Com experiência, com segurança, com os nossos convênios, né, que nós já temos convênio com a prefeitura. Você vai ter muito mais prática, né, para você ter uma profissão mais segura. Venha fazer parte da número 1 do estado de Goiás. Venha estudar na FAC Unicamps. Venha ser um cirurgião dentista número 1 do estado de Goiás. Vamos transformar um sorriso juntos. Venha! Então, olá, eu sou Laís, coordenadora e professora do curso de farmácia da Faculdade Unida de Campinas, e eu vim aqui para falar para vocês a respeito do curso e da importância do curso na sociedade. Nosso curso de farmácia, ele possui mais de 100 áreas de atuação, sendo elas área de estética, farmácia comunitária, farmácia de manipulação, farmácia hospitalar, e nesse momento em que a gente se encontra da pandemia, é extremamente importante esse farmacêutico, porque é um profissional da
saúde de extrema facilidade de acesso. Para que o nosso futuro farmacêutico ele consiga todas as competências que são necessárias para ser um bom profissional, aqui na FAC Unicampus nós temos as aulas práticas que se iniciam desde o primeiro período do curso e vão até o 10º período do curso, estágio supervisionado que inicia no 3º período também do curso, e além disso nós temos os chamados projetos de extensão, que são esses atendimentos para a comunidade, que tem como objetivo fazer com que esse profissional ele seja um cidadão que efetivamente vai conseguir trazer para essa população benefícios para a saúde geral desses indivíduos. Então, sendo assim, venha ser um profissional de destaque na número 1 de Goiás. Bom, então vamos lá, pessoal, vamos iniciar a nossa aula prática de hoje. Como vocês já estão acostumados nas nossas aulas práticas de microbiologia, a gente segue todo um percurso de um roteiro que fica disponível para vocês. Nessa aula em particular, nós iremos trabalhar a parte da micologia, que é a área da microbiologia que estuda os fungos. Vocês já tiveram essa parte prática, né, que a gente fez a preparação de algumas lâminas e agora hoje nós faremos a leitura. Os fungos, eles são seres microscópicos. Então, a olho nu, a gente não consegue observá-los. E eles estão presentes de forma indiscriminada no nosso meio. Então, por exemplo, aqui nessa bancada, nesse ambiente, no ar que está circulando, existem esses micro-organismos. Mas por serem seres microscópicos, a gente não consegue visualizá-los. Para isso, a gente precisa de uma lente de aumento, que é justamente o microscópio. Então, nesse microscópio, nós temos lentes de 10 vezes, de 40 vezes até 1000 vezes. Essa ampliação permite que a gente consiga ver morfologicamente a estrutura desses fungos. Então, agora ele passa a ser visível para nós. Nós já tivemos a prática que a gente aprendeu como coletar, como processar essas amostras. Então, aqui, nessa aula de hoje, nós pegaremos essas lâminas, colocaremos nos microscópios e nós iremos começar com o objetivo de 10, passaremos para de 40 e depois a gente vai finalizar na de 1000. Então, cada um de vocês vão pegar uma lâmina que está contida naquela caixa e vão procurar esses fungos. Os fungos que a gente pode ter, que vocês podem visualizar, podem ser, por exemplo, o penicílio, que é aquele que a gente utiliza para produzir, por exemplo, o antibiótico e também causadores de algumas doenças, né, destruição de alimentos, enfim. Então, a gente tem essas espécies que estão associadas a justamente essa produção tanto benéfica quanto maléfica para os indivíduos. Nós temos os micrósporos, que são agentes que estão associados com a dermatofitoses. Então, sabe quando a gente vai num clube e a gente precisa passar por aquela avaliação médica, que eles procuram ali se tem alguma micose ou não? Está justamente associado a uma micose, que é uma infecção fúngica provocada pelo micrósporo. O micrósporo ele tem um formato particular, porque ele lembra um formato de fusiforme. E essa estrutura aqui é justamente o macroconídeo, porque os fungos eles se reproduzem por meio da produção dessas estruturas de sexualidade deles, tá? E esse formato fusiforme, ele é também septado, então apresenta essas septações. Fica muito claro quando a gente coloca no microscópio e a gente consegue avaliar isso daí. Também vocês podem fazer a identificação da cândida. O fungo cândida é aquele fungo que causa, por exemplo, infecções nas mulheres, né, a candidíase, que vai provocar aquele corrimento, aquela coceira, aquele prurido. E também nós temos fungos que são características de hifas demáceas. Então, são fungos escuros que produzem melanina e aí a gente consegue visualizá-los com uma pigmentação mais forte, mais intensa. E também ali a gente tem a demonstração de uma estrutura de reprodução
de fungos, que são os esporângios, em que os conídeos, diferentemente desse macroconídeo aqui, ele fica envolto por uma membrana que segura esses conídeos até que em um determinado momento eles eclodem e fica disponível aí para poder disseminar e infectar um novo organismo ou disseminar no ambiente. Então, o que é que vocês vão fazer agora? Como eu já disse, vocês vão pegar a lâmina, vão colocar no microscópio, vão ajustar o foco, sempre lembrando de começar com um aumento de menor aumento, partindo para o de maior. Teve alguma dificuldade? Levanta a mão, me chama, para que eu possa, então, ajudá-los a fazer essa busca e achar o melhor foco. Olá, meu nome é Daniele, sou doutora em Bioquímica e docente do curso de Farmácia na FAC Unicampus. Os nossos laboratórios, eles possuem uma infraestrutura adequada para capacitar o aluno para as aulas práticas e também essa infraestrutura se estende, permitindo que o aluno possa executar, por exemplo, projetos de pesquisas de iniciação científica. Tudo isso se conta os equipamentos disponíveis pela instituição. Então aqui nós temos microscópios, nós também possuímos, além desse laboratório de microscopia, um laboratório voltado para a parte de análises clínicas, e é importante aqui a gente ressaltar a atuação do farmacêutico, porque quando a gente pensa no farmacêutico, a gente lembra naquela pessoa que está ali dispensando medicamentos. Mas, na verdade, o farmacêutico, ele tem uma atuação muito dinâmica. Então, ele pode atuar, por exemplo, na parte de análises clínicas, em que a gente tenta fazer a investigação de alguma patologia, de alguma anormalidade no indivíduo. Então, a gente busca por um diagnóstico. E os nossos laboratórios, eles oferecem justamente essa infraestrutura. Então, nós temos um laboratório que ele é equipado, por exemplo, com equipamentos como estufa, que permite o crescimento de micro-organismos, o isolamento também destes. Nós temos, além dessa estrutura, temos também centrífugas, que permite que a gente faça o processamento das amostras. Contamos também com banho-maria, né? Geladeiras. Contamos com um laboratório de química que nos oferece diferentes reagentes para que os alunos consigam fazer as experiências voltadas para a área da química, que também é uma abordagem farmacêutica, né, já que ele domina essa área do conhecimento sobre os elementos, sobre as substâncias. Temos também laboratórios de anatomia, que permite o conhecimento, esse arcabouço do corpo humano, que é necessário também para esse profissional farmacêutico. E vale também aqui a gente destacar que o farmacêutico, além de atuar nessa parte de análises clínicas, na parte hospitalar, na parte da própria drogaria, ele pode atuar também na área de perícia, porque ele tem essa capacidade e essa habilidade para isso, né? Já que ele domina esses conhecimentos científicos e biológicos. E aqui na FAC Unicampus a gente oferece todas essas estruturas. Então nós temos espectrofotômetros para realizar, por exemplo, a identificação desses elementos, dessas substâncias, reagentes que permitem que a gente consiga fazer a identificação de alguma substância, de alguma alteração química, e isso se inclui, por exemplo, na parte de perícia, quando quer fazer alguma investigação de drogas, de intoxicações, por exemplo. Bom, então venha fazer parte da FAC Unicampus. Nós somos a número 1 de Goiás e nós aguardamos vocês. Olá, eu me chamo Jaciara e eu estou aqui hoje para falar um pouco da FAC Unicampus. Estou no meu 10º período de farmácia e eu indico a FAC Unicampus pelo excelente corpo docente. A maioria dos professores já são doutores, eles são muito pacientes, a gente tem um suporte muito grande
às vezes como orientador, por exemplo, que nos responde em horário íntegro, final de semana, feriado, à noite. E eu me sinto muito preparada para sair daqui. Os laboratórios são muito bons. Eu tive estágios em excelentes lugares que foram proporcionados pela faculdade. E a localização da faculdade é maravilhosa, que é próximo de inúmeras coisas, é bem no centro. E não podemos deixar de ressaltar que a Fac Unicampus é a faculdade número 1 do estado de Goiás. Venha fazer parte desse time. Olá, meu nome é Jaqueline Carvalho, sou a coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Fac Unicampus e estou aqui para falar um pouquinho para vocês desse nosso curso inovador. O nosso curso de Estética e Cosmética é um curso que possui um diferencial muito grande em relação a outras instituições de ensino de Goiás, como por exemplo as disciplinas de micropigmentação, depilação e podologia. Se você quer conhecer um pouquinho desse diferencial, um pouquinho desse nosso curso, venha estudar conosco, venha conhecer os nossos laboratórios, venha conhecer o nosso quadro docente. Nós temos professores capacitados, professores renomados no mercado de trabalho e estamos aqui preparados, esperando vocês, para que vocês também possam sair daqui capacitados para o mercado de trabalho. Então, se você quer fazer parte desse time, se você quer ser um profissional da área da estética e cosmética, venha para a Fac Unicampus. Venha fazer parte do curso de Estética e Cosmética da número 1 de Goiás. Então vamos lá, pessoal? Aqui, ó. O que eu preciso que vocês observem na nossa matéria? Então, a necessidade aqui, ó, que eu quero que vocês trabalhem na nossa avaliação é exatamente posicionamento, posição, tá? A questão de como que vocês vão estar colocando, posicionando o paquímetro para vocês poderem fazer o design na cabeça, tá? Então a cabeça, a nossa cliente, ela vai estar desta posição na maquinha de vocês, não vai estar de frente, tá? Então já vão habilitando a mão de vocês a trabalharem o desenho, ó, desta forma. Já pega a cabeça de vocês e já vai trabalhando posicionamento de mão de apoio, tá? Então eu preciso que vocês conseguem, ó, habilitar já o posicionamento de mão para que vocês consigam executar a técnica de preenchimento dessa sobrancelha. Agora as medidas lá do design que vocês vão precisar, né, para o desenvolvimento desse modelo, desse projeto para a sobrancelha. Então posicionando aqui, ó, na base do narizinho da minha cliente, ó, até a lacrimal, vai ser o quê? De 2 a 3. Posicionamento do paquímetro, ó, base do nariz, chegou ele mesmo, ele se aloja aqui, ó. Ele aloja no cantinho do olho da cliente. O paquímetro, ele tem o seu formato que ele te favorece isso. Então, de 2 a 3, o meu ponto inicial. Do meu ponto inicial, eu vou fazer a marcação do meu ponto alto. Do início lá, uma ponta do paquímetro, agora lá para o meu ponto alto. Essa medida ela vai ser de 3 a 3,5. Como que eu vou saber se eu vou usar o 3 ou 3,5? Gente, isso de acordo com o volume do pelo da sua cliente, né? Você vai identificar, lembra lá que eu falei para vocês, como que a gente identifica onde que vai ser mais ou menos o meu ponto alto? No volume, né? Na questão do caimento do pelo, né? Então eu já consigo identificar que vai ser mais ou menos ali naquela região o meu ponto alto em função do caimento do pelo da minha cliente. Então ali eu já consigo definir se vai ser 3 ou 3,5. Feita essa marcação, vou lá para o final da sobrancelha, levemente um ângulo na diagonal do final da minha sobrancelha. Ela não pode ficar encurtada e não pode ficar além do olho da minha cliente, ela tem que ficar levemente na diagonal. Então se atentem a isso, proporção, porque o meu cliente, ele precisa que essa sobrancelha esteja de acordo com as suas proporções. Então aqui vocês, por isso a importância da cabeça, viu, gurias?
Por causa exatamente disso, ela te dá todas as necessidades que eu tenho de um rosto, que é a proporção de nariz, olho, né? Para que eu consiga fazer um design adequado. Então aqui, ó, posicionei do início até o final, levemente diagonal do final da minha sobrancelha, o ponto final dessa sobrancelha. Ela vai de 5,5 até 7, para aquelas sobrancelhas bem alongadas, rostos bem larguinhos, certo? Então, como que eu defino a questão da medição? Também com aquele volume da minha sobrancelha, do pelinho da minha cliente. Aqui vocês vão ter que definir uma medida que vai se encaixar melhor, né, nessa medição. Pode ser, ó, faz mais ou menos um tracinho, né, assim, faz tipo um tracinho de medida, sabe, só de colinha aqui na diagonal, daí vocês vão ver onde que vai ser mais ou menos aquela medida, tá? Isso é um truquezinho bom para vocês, viu, meninas? Gravem isso e passem para todo mundo que não estiver aqui. Então, daí eu fiz a marcação. Agora eu tenho as medidas de comprimento. Então, eu preciso o quê agora? Medidas de quê? De altura, né? Ah, mas a minha boneca está de olho aberto, professor, e agora? O que acontece, meninas? Ó, o olho dela, quando fechar, vai ser baseado aqui, ó, nessa base de baixo, não é? Então, pega teu paquímetro e coloca ali naquela basezinha de baixo. Agora, como eu estou fazendo a medida de altura, meu paquímetro ele não vai ficar mais deitado, ele vai ficar, ó, em pé. É assim? Não. Assim. Desta forma, não favorece, ó, a minha movimentação, certo? Atrapalha no rosto da minha cliente. Desta forma, posicionamento para cima. E as minhas medições, ó, vão ser sempre riscadas na horizontal, não em vertical como foi aqui. Então, o que acontece? Eu sigo essa linha aqui, ó, e ele vai encaixar novamente, o design do meu paquímetro, ó, novamente ele vai encaixar na basezinha do nariz da minha cliente. Então, isso aqui, ó, essa curva não é à toa, ela encaixa, ó, no osso. Então, aqui ela vai na basezinha do nariz, chegou, eu sei que está no ponto certo. A medida que eu vou estar utilizando aqui, eu não dei a medida aqui, né, gurias? De 1,7 a 2,3. Essa medida final aqui de altura, tá? De altura. O que acontece? Então, vamos lá. Vou posicionar, vai chegar aqui, ó, bem nessa basezinha, tá vendo que ela tem essa ondulação? Esse osso? A minha sobrancelha ela não pode ficar muito acima desse osso, também não pode ficar abaixo desse osso. Tá vendo aqui, ó? A professora, mas é ruim de trabalhar nisso, mas é exatamente neste ponto que vocês vão estar trabalhando. Então, por isso que é importante a gente ter uma base que nos traz o máximo da realidade, do que vocês trabalharem só com uma base plana. Então, isso aqui vai trabalhar, vai dificultar, vai dificultar, mas ele vai trazer a vocês o mais perto do real que a gente trabalha numa micropigmentação, ok? Então, o que mais? Vamos lá. Então, posiciono, cheguei aqui, eu tenho a minha medição de 1,7 a 2. Então, a altura dessa minha sobrancelha, ela pode iniciar de 1,7, de 1,5 a 2, desculpa, é 1,5 a 2. Agora, a minha medida do ponto alto, ela vai ser, ó, meinho do meu olho. Como que eu vou saber? Você vai fechar o olhinho da sua cliente, vai eleger um ponto mediano entre o olho dela aqui, e vai posicionar o paquímetro levemente diagonal. Ele não vai ser reto, viu? Não vai ser reto. Nessas medidas de ponto alto e altura de ponto final, levemente na diagonal o meu paquímetro. Então, aqui, ó, levemente na diagonal, faça a marcação como, ó, não vai ser por baixo. Essa é uma das únicas medidas das quais a gente não vai marcar embaixo do paquímetro. Isso até eu já falei para vocês. Mas relembrando, aqui, ó, a gente vai marcar sempre na boquinha, na pontinha do paquímetro, tá? Porque se eu marcar embaixo, dá diferença. E essa diferença faz toda a diferença numa sobrancelha. Muda toda a estrutura dela do ponto alto. Agora a medição final. Do ponto final do meu olhinho, onde termina o olhinho da minha cliente, até aquela medição que a gente marcou.
Por que tem que ser até aquela medição? Porque eu tenho que fazer um encontro entre as medidas. Esse encontro entre as medidas é onde que ele vai irradiar a cauda da minha sobrancelha. Então é desse X aqui, ó, que vai sair a ponta do delineamento superior e do delineamento inferior, que vão se encontrar ali, tá? Então, não tem segredo, gurias. Seguindo isso aqui, vocês vão fazer a sobrancelha em qualquer rosto que aparecer em vocês. O que eu quero de vocês na nossa avaliação é exatamente isso. Saberem posicionar o paquímetro, saber essas medições e gerar uma sobrancelha proporcional ao rosto da sua cliente. Feito isso, vocês vão delinear, vão juntar as marcações, né? Vou fazer, para fechar esse desenho, fazer a espessura, que ela vai de 0,5 até 1. Eu vou medir no ponto inicial e no meu ponto alto. Tem que ser nas duas, professora? Tem que ser nas duas. Tanto no meu ponto inicial quanto no meu ponto alto. Por quê? O que acontece? No meu ponto alto eu ainda tenho uma regrinha de até menos 2 milímetros. Porque daí eu consigo o leve afinamento, bem bonito naquela sobrancelha suave, né? Delicado, nada de sobrancelha funil, nada de sobrancelha desproporcional, né? Ou início muito fino e ponto alto muito grosso. Então, para evitar isso, a gente trabalha ou as mesmas medições, tanto no ponto inicial quanto no meu ponto alto, ou no meu ponto alto, se eu tiver 9, por exemplo, no meu ponto alto eu posso trabalhar 7, tá? Mais que isso, menos que isso, vai ficar legal? Não, não vai. Vai ficar um afinado, vai gerar aquela sensação visual desconfortável. Aquela sobrancelha não está proporcional. Ela está afinando demais. Ah, mas 1 milímetro, 2 milímetros, faz toda a diferença. Tá? Então, por isso que até no posicionamento de marcação, de paquímetro, lápis, ponta do lápis tem que estar bem apontada. Por quê? Porque dá toda a diferença. Esse 1 milímetro faz toda a tua sobrancelha, às vezes, não ficar parecida com a outra. Por que eu falo parecida? Porque tem como ficar um Ctrl+C, Ctrl+V numa pessoa, gente? Não, né? Não tem. Qual que é a nossa finalidade? Deixar o mais parecido possível, harmonizar, minimizar as diferenças, certo? É essa a nossa finalidade. Deixar igual é muito difícil, tá? O maior diferencial da Fac Unicampus é o corpo docente, que são os professores. O ensino é excelente, te capacita, te deixa preparado para o mercado de trabalho, além de abrir diversas portas, diversas oportunidades na sua vida profissional, te agrega valores extremamente importantes na sua vida. A parte prática aqui da Unicampus é extremamente importante para o nosso currículo. Os laboratórios são extremamente equipados, preparados, estão prontos para nos receber, assim como os nossos professores. Então, a Fac Unicampus tem toda uma estrutura especial para os formandos, para os alunos de estética e os outros cursos. Eu escolhi a Fac Unicampus por ser a número 1 de Goiás e isso tem um impacto grandíssimo no nosso currículo e no mercado de trabalho, por ser uma faculdade diferenciada. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouco sobre as áreas de atuação da psicologia e as possibilidades que essa profissão nos dá. Pessoal, nós temos várias áreas de atuação. Dentre elas, nós podemos atuar dentro da psicologia escolar, da psicologia educacional, da psicologia hospitalar, da psicologia do trabalho, da psicologia do esporte, da psicologia clínica, que é uma das mais procuradas por quem busca a formação em psicologia, que sempre pensa, nossa, eu vou me tornar um psicoterapeuta, um psicólogo que vou atender no consultório. Mas nós temos outras áreas, e a psicologia hospitalar também, que está aí também no campo da saúde e que tem ganhado um destaque, um espaço muito grande. Por exemplo, dentro da psicologia da saúde hospitalar, se eu quero trabalhar os processos de adoecimento, os processos de recuperação, os processos de entender as doenças psicossomáticas, um dos diferenciais do curso de psicologia da Fac Unicampus é que nós temos, num dos períodos, uma disciplina chamada psicossomática, que é estudar a somatização de determinados tipos de sintomas, de questões que geram adoecimento físico. Nós temos esse diferencial. A nossa
matriz curricular, ela está voltada para proporcionar um alinhamento entre teoria e prática constantemente, nosso corpo docente super qualificado, trazendo as últimas tendências do mercado. E tudo isso alinhado ao Conselho Federal de Psicologia e às diretrizes profissionais que o nosso conselho nos direciona. Então, você pode se tornar um especialista nessas áreas que eu falei. Um especialista em psicologia escolar e educacional, um especialista em psicologia organizacional e do trabalho, um especialista em psicologia jurídica e forense, um especialista em psicologia do esporte, um especialista em psicologia clínica ou um psicólogo especialista até mesmo em psicologia da saúde hospitalar, como eu já disse. E uma área também que tem crescido muito é a psicopedagogia, que alinha a pedagogia com a psicologia e também a oportunidade de ser especialista em psicomotricidade, psicologia social, neuropsicologia, avaliação psicológica, ou seja, o psicólogo ele está ocupando esse catálogo brasileiro de ocupações dentro do Ministério do Trabalho com atribuições que são só dele. Então, nós temos uma diretriz, né, que nos proporciona a atuação nessas áreas. Então, o psicólogo ele pode trabalhar nessas diversas áreas de atuação da psicologia dentro das suas especificidades. Então, nós estamos aqui para auxiliar você a tirar suas dúvidas. Você que quer cursar psicologia, em que área você quer atuar? E essa questão ela vai sendo gerada ao longo do curso. Ao longo do curso, você vai decidir em que área de atuação você quer se inserir, a partir das suas identificações, a partir das demandas que surgirem e a partir até mesmo das oportunidades. E uma questão muito importante também é que no nosso 5º período nós começamos os estágios básicos, que vão do 5º ao 8º período, e no 9º e 10º o estágio profissional numa dessas áreas que eu citei. Seja muito bem-vindo, nós estamos de portas abertas para te receber. Um grande abraço. Então, meninas, o que é a fenomenologia? O que ela estuda? Como o próprio nome diz, a fenomenologia estuda os fenômenos. Mas o que é o fenômeno? Você pensa, professor, o fenômeno é o quê? O Ronaldinho fenômeno? Não, não é esse tipo de fenômeno que a fenomenologia estuda. A fenomenologia chama de fenômeno tudo aquilo que aparece para uma consciência. Isso porque a definição de consciência da fenomenologia é diferente das outras abordagens. Até então, se pensava o quê? Que a consciência era um depósito de objetos mortos. Como assim, professora? Eu vi uma árvore, estou passeando, vejo uma árvore. Agora tem uma mini árvore dentro da minha cabeça, porque eu olhei para a árvore, me viraram para mim e falaram assim: isso aí se chama árvore. E aí eu aprendi, tem uma miniatura de árvore na minha cabeça. Você achava que era isso a consciência, um depósito de objetos, tudo aquilo que você aprendia no mundo ia ficar uma miniatura daquilo na sua cabecinha. Na fenomenologia não. A concepção sai de dentro da cabeça e vai para o mundo, para as relações. Então a consciência passa a ser intencional. A consciência é sempre consciência de alguma coisa. Ela é intencional, está voltada para o mundo, ela é ativa. Então não existe uma consciência amorfa, uma consciência pura, como Descartes dizia, penso, logo existo. Lembra que eu falei para vocês que o Russell, pai da fenomenologia, vai virar para o Descartes e dizer assim: como assim, Descartes? Tudo bem, penso, logo existo, mas eu penso em alguma coisa. Tem como eu pensar em nada? Tentem pensar em nada. Quando eu falo, pensa em nada, vai vir alguma coisa na cabeça de vocês que para você representa o nada, não é? E aí você vai falar: ah, professora, para mim o nada é uma parede em branco, para mim o nada é um quarto escuro, mas é alguma coisa. Então a sua consciência sempre está voltada para algo. A sua consciência é intencional. Nesse sentido, não existe uma consciência pura, nem um objeto puro. Existe consciência para um objeto e um objeto voltado para uma consciência. Essa é a concepção de consciência da fenomenologia. E quando a minha consciência intenciona para algo, isso que se mostra a minha consciência é o fenômeno. Então, a fenomenologia estuda os fenômenos. O fenômeno é tudo aquilo que se manifesta para uma
consciência. E a consciência na fenomenologia é intencional, está sempre voltada para um objeto. Do mesmo modo, o objeto só existe quando intencionado para essa consciência. Como assim, professora? Até então, vocês não me conheciam, não tinham ouvido falar de mim. Semestres anteriores, falava Jordana, quem será Jordana? Quem é? Eu não existi enquanto objeto para a consciência de vocês. Embora a gente ache que as coisas no mundo são naturais, cadeira, todo mundo sabe o que é cadeira, mas você aprendeu o que é cadeira. A cadeira não existia para você até você intencionar a sua consciência para ela. Então, do mesmo modo que a consciência só existe intencionada para um objeto, o objeto também só existe intencionado para uma consciência. Faz sentido isso para vocês? Sim! Muito bem, meninas! Então, fenomenologia, estuda os fenômenos. O fenômeno é aquilo que se mostra uma consciência. A consciência é intencional, só existe voltada para um objeto. O objeto só existe voltado para uma consciência. E qual que é o objetivo da fenomenologia? O objetivo dela é compreender o sentido e o significado desses objetos, dessa relação. Quando a minha consciência intenciona para um objeto, ela dá significado. Bom, pessoal, vamos começar lembrando sobre os fundamentos da psicopatologia. Quando a gente fala de transtorno mental, né? O que a gente já para e pensa? A gente já para e pensa naquela pessoa que está dentro de casa, que ela está como? Incapacitada de trabalhar, de manter suas relações. Mas será que é assim mesmo que acontece? Será que alguém depressivo realmente ele vai estar em casa? Será que alguém que está com ansiedade, ele geralmente vai estar em casa? Ou a gente desenvolve isso na nossa relação com o nosso ambiente, nos nossos meios? Alguém aqui, fala para mim, já passou algum dia sem sentir ansiedade? Já passou? Já ficou sem ansiedade algum dia? Ou alguém aqui, eventualmente, algum dia na vida, não se sentiu triste? Ou alguém já ficou, tipo, muito na bad? Aí você falou só Marília Mendonça na causa aqui? Então, isso quer dizer que você está doente? Então, por que as pessoas deprimem? Como que eu vou saber que uma agitação do meu dia a dia, que o estresse do meu trabalho, que aquela expectativa para entregar um trabalho da faculdade, né, é uma ansiedade normal, ou ela já está virando uma doença, ou aquela tristeza, aquela bad que eu tô, a Marília Mendonça já está tendo trabalho demais comigo. Como que eu sei que eu estou deprimido? Vocês já viram que hoje o povo não fala que está triste mais, você já está deprimido de cara, não é verdade? Você está triste? Não, tomou deprê. E o que vai ser essa diferença desses comportamentos? Então, primeiro, o que a gente tem que lembrar? Sentir é normal? Sentir é normal, não é? Você não sente tudo, você sente raiva, não sente? Você sente amor, aí você sente raiva de novo, não é? Aí você sente tristeza, aí você sente raiva, não é? Você sente ódio, você sente vontade de morrer. Ah, eu quero sumir. Quem nunca pensou isso? Agora, como que eu pego uma ideia de estou mal, hoje eu estou na bad, quero sumir, para eu vou cometer um suicídio? Qual que é essa linha que separa? Pois é, a gente trabalha com isso na área de psicopatologia, imagina que a gente fica numa corda bamba o tempo todo, porque a gente não sabe. A gente não sabe. A gente fala que a gente tem 5 pilares aí para entender um comportamento patológico, que é a gente observar o curso, como que ele foi se delineando, a duração, há quanto tempo a pessoa está assim, a intensidade, o quanto ela está assim, a frequência, quantas vezes na semana ou no mês ela se sente assim, e o prejuízo social. Ficar deprê é normal, mas você ficar 15 dias sem tomar banho é um problema. É bem problema, né? É teu irmão? Meu irmão. Meu Deus. Vou dar meu cartão para ela lá no consultório. Então a gente tem que observar esse prejuízo social.
Você ir trabalhar meio com a cabeça ruim, nem sempre a gente está muito bem, ok, mas você não conseguir trabalhar, porque você precisa disso aqui, né? Os boletos chegam, porque ao contrário da gente, os boletos vencem, né? A gente precisa trabalhar um pouco mais. E aí? Eu não mantenho minha relação com a família, minha relação com os amigos, ao meu prejuízo social, o que está acontecendo? Porque às vezes um luto que demora muito para passar e a pessoa não se recupera dele. Essa hora que você precisa de ajuda. Aliás, a gente precisa de ajuda o tempo todo, não é não? Só que é nessa hora que a gente tem que se atentar. As coisas não somem sozinhas. A gente precisa de ajuda. E é isso que a psicopatologia vai estudar. Entender como são esses padrões de comportamento e como que a gente vai intervir neles para ter o nosso foco, que é a qualidade de vida, e essa pessoa voltar a ter uma vida bacana, produtiva para si mesmo, não só em termos de dinheiro. Isso aqui é importante, né? Quem que vai bancar os litrão para Marília Mendonça? Né? E é isso aqui também, mas ter qualidade nas relações, qualidade de vida, ter sonhos, ter expectativas boas e principalmente saber lidar com os problemas. Você não fica livre de problema, você se fortalece para o próximo. Fica a dica, bebê. Você se fortalece para a próxima batalha. E é a gente trazer a pessoa para essa realidade. Por isso que a psicopatologia é tão linda. Oi, Unicampers, tudo bem? Eu sou Eduarda Nascimento, eu estou aqui para contar um pouquinho de como é ser estudante de psicologia na FAC Unicampus. Para quem não sabe, eu estou no 6º período e nessa longa caminhada já de quase 3 anos eu aprendi muito. E o aprender para mim foi essencial porque me deu um olhar mais voltado para o outro, no sentido de aprender e compreender de forma mais empática as necessidades, compreender de forma mais empática os comportamentos e a forma de agir das pessoas. Sendo assim, eu quero te convidar a entender um pouco mais sobre o curso de psicologia. Para quem entra e para quem começa, ou quem está pensando nisso no ensino médio, é muito interessante, porque a gente acha que é só uma linha reta onde que a gente vai ou para psicologia clínica, ou para uma área escolar ou alguma coisa do tipo, atender um postinho ou algo assim. Mas na realidade não, quando você entra no curso você percebe a amplitude dessas possibilidades. Nós temos psicologia clínica, nós temos psicologia jurídica, psicologia da saúde, psicologia escolar, psicologia da neuropsicologia e nós temos diversas possibilidades e uma ampla gama. Inclusive até mesmo comportamento animal. E para você entender isso é muito legal imaginar e até mesmo testar. Nós fazemos vários testes, seja de comportamento, seja de modelagem, e é muito interessante para nós conseguirmos entender o outro além do que nós estamos percebendo. Entender isso é compreender que existe mais além do que nossos olhos podem ver, e existe muito mais dentro de um ser humano e da sua humanidade do que nós conseguimos compreender no fator dia a dia. Mas quando nós passamos por um processo terapêutico e nós entendemos essas possibilidades, nós temos uma ampla gama para se trabalhar e se aperfeiçoar no nosso dia a dia. Bom, psicologia é assim. Psicologia é ser mais empático, psicologia é ser mais voltado para o outro. E com isso nós aprendemos na faculdade de psicologia também sobre a escuta qualificada, onde que nós temos essa possibilidade tanto para os alunos quanto para os professores no seu dia a dia. Onde nós oferecemos uma escuta, nós oferecemos uma empatia, um acolhimento, justamente para que essa pessoa consiga ver o mundo além do que os olhos dela conseguem imaginar. E eu quero te convidar para conhecer nosso curso, eu quero te convidar para entender um pouquinho mais. Qualquer dúvida, nos chame, seja no direct ou ligue para nós, e vai ser super interessante e adoraríamos explicar mais como funciona. Bom, é isso. Tenha um ótimo dia.